Bom dia a todos! Não percam os destaques do nosso Jornal Aveto. Vamos falar sobre a programação do nosso canal, os vídeos que foram lançados neste ano. Vamos falar também do retorno dos shorts. Os shorts, os vídeos curtos voltando para nosso canal. Além disso, vamos falar sobre futebol também. Futebol aí com o Campeonato Brasileiro retornando em sua programação normal. Vamos falar também sobre o fim das férias, né? Hoje, o último dia de férias do Emanuel e como vai ser agora as novidades, né? Para esse próximo semestre de 2026. Além disso, vamos falar também sobre os quadros. Então, vamos falar sobre a previsão do tempo, sobre também sobre os próximos episódios. Vamos falar também sobre tudo que tiver para falar aí. Não perca agora o Jornal Aveto. Vamos com a nossa abertura. Bem, bom dia a todos. Estamos com mais uma edição do nosso Jornal Aveto. O nosso jornal matinal que vem aqui para te alegrar, te divertir e te informar ao mesmo tempo. Isso mesmo. Estamos aqui com a nossa edição 26ª do nosso querido jornal. E agora vamos falar sobre a previsão do tempo. Vamos começar falando sobre a previsão do tempo, sobre se nós vamos ter um tempo mais frio, se vamos ter um tempo mais quente, né? Recentemente choveu, né, na madrugada de quarta para quinta, né, se eu não me engano, acho que foi isso, quarta para quinta, ou foi de terça para quarta, por aí. E deu até uma esfriadinha aqui na região de São Paulo, né? Será que vai ter essa mudança de novo, uma mudança de clima assim pro frio? O seu Barriga vai nos contar. Muito bom dia a todos que estão assistindo mais um Jornal Aveto. Bem, estamos aqui com mais uma previsão do tempo para todos que moram aqui em São Paulo. Bem, aqui está neste momento 16 graus, um clima nublado com a sensação térmica de 15. E tem previsão aí de chuvas de 20%. E também nós temos alerta amarelo para tempestades, né? Para Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Hoje, né? Nós temos esse alerta amarelo aí de clima severo aí, né? Então, tome cuidado, você que vai voltar do trabalho, ou você que tem que sair para algum lugar, tome cuidado por causa que temos chances de ter mais algumas aí chuvas hoje, né? Chuvas bem fortes hoje. Vamos agora ver como vai ser o próximo clima para a última semana de julho, semana que vem, né? E o retorno às aulas, né? Já que nós temos vários retornos às aulas aí de várias pessoas aí do nosso grande Brasil, né? Vamos lá no sábado, né? Vai ter um clima de 22 graus com mínima de 14. Nós temos um tempo nublado com previsão de 20% de chuva. Ou seja, nós talvez teremos aí chuva no dia de amanhã, né? No domingo nós teremos 24 graus com a mínima de 14. Nós temos aí um tempo parcialmente nublado e ainda previsto 10% de chuva. Na segunda, dia 27 de julho, né, retorno às aulas aí, como eu estava falando, nós teremos aí 26 graus com a mínima 16 e teremos um clima ensolarado, né? Talvez lá pro final da tarde nós temos um clima aí de chuva de 30%, né? Mas nós teremos aí um dia ensolarado, né? Um dia sem, né, talvez muita nuvem aí, né? Sem um dia nublado. Na terça-feira se mantém o clima ensolarado com 29 graus e 17 de mínima e nenhum por cento previsto de chuva durante o dia todo na terça-feira, dia 28. Quarta-feira, dia 29, também se mantém o mesmo clima ensolarado e aí aumenta mais um pouquinho a temperatura. Nós temos aí 10 graus não, perdão pessoal, 30 graus com a mínima de 17 e um clima ensolarado e sem previsão de chuva. Esse clima já muda na quinta-feira, que tem um clima de chuva leve, chuva de 20%, e cai mais a temperatura. Nós temos aí 21 graus com a mínima de 16 na próxima quinta-feira. Na sexta-feira, nós temos aí dia 31 de julho, último dia de julho, na próxima sexta-feira, nós teremos aí 20 graus com a mínima de 16, um tempo predominantemente nublado e chuvas de 20%, ou seja, vai cair a temperatura mais uma vez, né? Sábado, no dia 1º de agosto, nós temos aí 27 graus com a mínima 16 e volta a ter o clima ensolarado com nenhuma previsão de chuva. E
disso, no próximo domingo, no próximo final de semana, nós temos aí 27 graus com a mínima de 17 e nós temos aí predominantemente nublado com 20% de chuva previsto no dia. Bem, esse foi a nossa previsão do tempo. Bem, muito obrigado ao senhor Barriga pela previsão do tempo para todos nós aqui em São Paulo. Bem, vamos agora falar sobre a programação do nosso canal. Antes de vir o nosso querido Aveto Futebol, nós vamos falar aí sobre um pouco aí sobre nossa programação que tivemos aí, a última programação antes das férias aí do retorno às aulas do nosso querido do nosso canal. Bem, vamos começar na segunda-feira. Nós tivemos aí o programa Chespirito com 4 sketches: Chaves, Chapolin, Chespirito e Chompilhas. Chaves foi as festas do pijama. Chapolin Colorado foi os sonâmbulos, na sketch de Chapolin Colorado. Na sketch de Os Ladrões, dos ladrões, do Chompilhas, né? Os ex-ladrões, foi a sketch de Os Pintores e de Chespirito o Telefone, né? E o Chespirito foi a única sketch que já original do programa Chespirito da época do do ano de 1994. Isso mesmo, na terça-feira tivemos o reagindo a episódios antigos, reagindo aos episódios de 2022, reagindo ao episódio da escolinha e também reagindo ao episódio de São Madruga Carpinteiro. E tivemos também na quarta-feira o Clube do Sagrado Dublagens com 2 sketches, uma de Dr. Chapatin, eu mesmo, e também outra de Chespirito, né? E talvez nós temos essas sketches aí, talvez a sketch de Dr. Chapatin pode ser gravada, vai ser gravada talvez uma nova versão no próximo programa Chespirito na semana que vem. Tivemos ontem na quinta-feira, nós tivemos aí o grande tier list ranqueando o visual da nossa querida bruxa do 71, não foi? Claro. Bem, agora sem enrolações, vamos com o Aveto Futebol. O Kiko vai falar sobre tudo o que aconteceu no mundo da bola, né? Os jogos do Campeonato Brasileiro, a Copa do Mundo que se encerrou-se na semana passada. Vai falar aí também sobre, né, algumas outras notícias aí, talvez do mercado da bola também, e entre outros. Então é com você, nosso querido Kiko. Olá, queridos e queridas que estão assistindo mais um Aveto e mais um Jornal Aveto. Estamos aqui com o nosso Aveto Futebol, comigo, Kiko. E nós vamos falar aí sobre os jogos do Campeonato Brasileiro que retornaram ao normal nesta semana. E vamos falar também já rapidinho sobre a Copa do Mundo, né? Na semana passada nós não tínhamos falado, né, que a final ia ser entre Argentina e Espanha. E o terceiro lugar ia ser entre Inglaterra e França, né? Pois é, meus queridos amigos. Inglaterra e França, um jogaço, né? Para quem acompanhou na semana passada, a Inglaterra venceu por 6-4 a França, né, num jogão, e garantiu o terceiro lugar. E na final da Copa do Mundo, né, uma final muitíssima, como diz meu amigo Chaves, muito disputada, né? Ainda tivemos aí um expulso antes do primeiro tempo da prorrogação, né? Antes de terminar o jogo, né, o que foi o Enzo Fernandes da Argentina, e a Espanha conseguiu ganhar o seu bicampeonato em cima da Argentina depois de um jogão, né, né, no segundo tempo da prorrogação, o Ferran Torres conseguiu marcar para a querida seleção espanhola. Bem, já que nós estávamos falando aí sobre Campeonato Brasileiro, agora vamos, né, sobre a Copa do Mundo, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro. Nós tivemos aí Campeonato Brasileiro, né? Tivemos jogos nessa semana, né? Tivemos jogos também da 19ª rodada, na semana passada, como a gente já falou. E tivemos jogos nesta semana, né? Vamos falar aí na sexta-feira, nós tivemos jogos aí, né? Na sexta-feira passada, nós tivemos aí Bahia e Chapecoense, Bahia ganhando de 2-0 da Chapecoense. E tivemos aí o jogo entre Fluminense e Bragantino. O Fluminense empatando 1-1 com o Bragantino, né? Na verdade, o Mirassol ganhando de 2-1 do Grêmio. O Atlético Mineiro, já agora nessa semana, né, terça-feira, o Atlético Mineiro empatou com o Bahia 1-1. E o Curitiba perdeu para o Palmeiras de 3-1. Tivemos um jogo da quarta rodada ontem, que foi um jogo atrasado, né? Tivemos um jogo atrasado aí, que foi Botafogo e Vitória, né? E esse jogo aí aconteceu o seguinte, né? O Botafogo, vocês, pra quem não sabe, o Danilo, que é cria do Palmeiras e foi contratado pelo Botafogo ano passado, o Botafogo tava querendo vender o Danilo, mas não queria vender para times brasileiros, né? E ontem
já sacramentou que ele não vai ser mais vendido para nenhum time brasileiro, já que o jogador entrou na partida e deu a 13ª, jogou a 13ª partida. E depois da 13ª partida, não pode se transferir-se mais para nenhuma equipe do futebol brasileiro, né? Ou agora só pode se ele quiser sair, né? Porque o jogador falou ontem, depois da entrevista, né? Nas entrevistas falou que não quer sair para nenhum time, né, da Europa, não quer sair para a Rússia, na verdade, porque o time do Zenit ofereceu proposta para ele, né? E ele não quis, né? Ele só estava escutando times grandes da Europa ou o Palmeiras, né? Mas nós tivemos voltando para a 19ª rodada. Na quarta-feira tivemos jogos entre São Paulo e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense ganhando de virada por 2-1. O Internacional perdendo para o Cruzeiro de 2-1. O Flamengo ganhando da Chapecoense por 4-0. E Corinthians e Remo 3-0 por Corinthians. Nós temos jogos da 20ª rodada já, né? Nós estamos aí faltando 18 rodadas só para acabar o Campeonato Brasileiro. Nós teremos aí Atlético Paranaense Internacional amanhã às 6h30. Amanhã também 6h30 nós temos aí Santos e Chapecoense. 8h30 nós temos Vasco da Gama e Mirassol. Já no domingo agora, né? 4 horas da tarde, Bahia e Corinthians. Cruzeiro e Botafogo, né? 6h30 no domingo nós temos Grêmio e Fluminense. Bragantino e Curitiba. E Flamengo e São Paulo. 7h30 no domingo também é Palmeiras e Atlético Mineiro. E Remo e Vitória, né? Esses serão os jogos desse fim de semana do Campeonato Brasileiro. Vamos rapidinho para os jogos da Sul-Americana, Recopa Copa Sul-Americana, perdão, pessoal, porque nós tivemos aí jogos também de brasileiros na Sul-Americana, né? Já que agora nós estamos aí com as playoffs das oitavas, né? Como se fosse a 16avos de final, né? Nós tivemos, né? Os jogos aí nesta semana, tivemos os seguintes jogos. Nacional perdendo por Tigre de 3-0, Santos ganhando de 1, goleada do Universidade Central da Venezuela por 4-1, Independiente de Medellín empatando 2-2 com o Vasco, Bragantino empatando com o Sport Cristal 0-0, Lanús ganhando do Cienciano por 2-0, Bolívar ganhando de 3-2 do Grêmio, né? O Grêmio perdendo aí pro Bolívar de 3-2. Tivemos Boca Juniors ganhando de 1-0 do O'Higgins e Santa Fé ganhando de 2-0 do Caracas, né? Nós temos jogos aí, os próximos jogos na próxima semana, né? Os jogos de volta, né? Esses serão os próximos jogos aí de volta na semana que vem, né, pessoal? Bem, terminamos aqui com o nosso Aveto Futebol. Se vocês gostaram do nosso Aveto Futebol desta semana, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e comentem o vídeo, tá, pessoal? Comentem o que vocês acham que vai acontecer com os clubes aí no Campeonato Brasileiro, né? Já que estamos voltando com os clubes aí. Bem, voltamos com os nossos apresentadores. Bem, muito obrigado, Kiko, pela previsão e pela previsão do tempo, né? Pelo Aveto Futebol, né? Tivemos um errinho aí de gravação, que a porcaria da caixa aqui do estúdio caiu em cima do professor Girafales. Tá tudo bem? Graças a Deus estou, né? É por causa que, né, o nosso telão tá carregando, né? Fazer o quê? É verdade, a culpa não é nossa, né? Bem, pessoal, vamos agora com mais um quadro aí antes do nosso intervalo. E um próximo quadro que será o quadro mais famoso, um dos quadros mais famosos do nosso jornal Aveto, que é o Receitas de Culinária com Dona Florinda. Bem, Dona Florinda, quais serão as receitas que a senhora vai fazer hoje para nós? Olá, queridos e queridas que estão assistindo mais um Jornal Aveto. Estamos aqui com mais uma receita de culinária comigo, Dona Florinda. E a minha ajudante, minha sobrinha Pops. Olá, pessoal, como vocês estão? Bem, hoje nós vamos fazer mais uma receita prática. E hoje, né, como a gente estava vindo aí sem um docinho, né, hoje nós vamos fazer um doce de abacaxi, né? Uma receita bem rapidinha aí para você, né? Doce de abacaxi. Peraí, com licença aí, peraí, dá licença, peraí, agora sim. Agora sim. Mas o que esse passarinho tá fazendo aqui no meio do meu jornal aqui, no meio da minha coisa? Bem, é que eu tava de férias, né, depois de um bom tempo que eu não aparecia, agora eu voltei pro quadro. Ai, meu Deus do céu. Até que enfim retornou, né, Louro José? Voltei aí depois de um tempinho.
Bem, vamos para nossa receita de hoje, né? Vai ser o doce de abacaxi, né? Pops, vamos começar com os ingredientes. Sim, tia Florinda. Bem, os ingredientes serão os seguintes. Nós temos um abacaxi médio descascado em cubos de 1,5 centímetros, uma xícara de chá de açúcar, meia xícara de chá de água, 1 1/4 de xícara de chá de creme de leite fresco batido em picos firmes e 100 gramas de coco fresco ralado. Bem, vamos agora com o modo de preparo. O modo de preparo é o seguinte: na canela misture o abacaxi com o açúcar e a água. Tampe e cozinhe em fogo baixo por 10 minutos, a partir do início da fervura. Libere a pressão sobre a água corrente e transfira o doce para uma tigela. Depois deixe esfriar por alguns minutos e sirva acompanhado de chantilly ou de coco fresco ralado. Bem, então essa foi a nossa receita rápida de hoje, né? Foi bem rápido, né, Pops? Sim, tem a Florinda. Foi muitíssima rápida. Isso mesmo. Se vocês gostaram dessa receita, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e comente no vídeo. Bem, vamos agora para o nosso intervalo. Voltamos já. Bem, voltamos aqui do nosso rápido intervalo e... Ô, Louro José, acho que já é pra hora de ir embora. Tá bom, eu tenho que ir, né? Já que o meu quadro se foi depois que eu voltei na porcaria desse jornal. Na verdade, é porcaria não. Porcaria é os apresentadores. O jornal é muito bom. Vamos lá, né? Voltamos com o nosso rápido intervalo. Bem, e agora vamos falar sobre as fofalhas da Gentoca. Dona Clotilde e Dona Neves se reúnem, né? Para falar sobre as maiores fofocas da semana na Vila do Chaves, né? Vamos lá com as nossas queridas apresentadoras, anciãs. Como? Eu sou o quê, doutor Chapatinho? Eu sou uma anciã? Nova é que você não é. É, pelo menos eu não tenho 80 anos. Quem disse que eu tenho 80 anos? Mas tem cara. Ah, continua o seu quadro aí, vai. Bem, estamos aqui com mais um Fofalhas da Toca. Comigo, Dona Neves. Não, tá ao contrário, é mesmo. Comigo, Dona Clotilde, e comigo, Dona Neves. Estamos aqui com mais um quadro, mais um Fofalhas da Gentoca para falar sobre as fofocas da semana na nossa vila. Bem, vamos começar sobre a fofoca sobre... talvez termos alienígenas na nossa vila. É, né? Na última sexta-feira, na sexta-feira passada, na nossa vila, aconteceu um grande coisa, né? Todo mundo pensou que estava tendo um alienígena na nossa vila. Mas na verdade não era alienígena coisa nenhuma. É verdade. Na verdade é porque a dona Florinda tinha passado uma maquiagem, né? E tinha passado um creme no rosto verde, depois ia passar uma maquiagem para sair com o professor Girafales. Bem, nosso repórter Godines está aqui para nos falar sobre esta confusão aí, né? Vamos lá com o nosso repórter Godines. Sim, é verdade, minha querida Dona Clotilde e a Dona Neves, né? Nossas queridas apresentadoras. Bem, Dona Florinda tinha passado uma maquiagem na cara, dizendo que, sei lá, ia se encontrar com o mestre linguiça, né? E aí, todos nós, eu, a Pops, o Nhonho, o Chaves, o Kiko, Chiquinha, já que nós estávamos brincando de pique-esconde, pensaram que era um alienígena, né? Vamos ser sinceros. Se você vê uma pessoa toda enrugada com aquela cara assim verde, você vai pensar que é um alienígena. Eu tô com a voz um pouco rouca. Bem, e aí você vai pensar que é um alienígena, obviamente. Bem, por isso que nós trouxemos Dona Florinda para comentar sobre o caso. Dona Florinda, a senhora estava se fantasiando de alienígena mesmo? Muito bom dia para você. Se é bom dia ainda, né? Não, Godinho, já é quase boa tarde, né? Já é 11h49 da manhã. E é o seguinte, eu estava me maquiando e produzindo toda porque eu estava me encontrando com o professor Girafales. Mas vocês, crianças do inferno, estavam achando que eu era um alienígena. Eu, uma mulher tão bonita desse jeito, parecia um alienígena. Só se foi em seus sonhos. Vamos com as nossas queridas apresentadoras. Como é que é?
Caramba, mas o Godinho está ignorante, rapaz, que patada. Eu gostei dessa, Godines. Isso mesmo. Bem, falar em Godines, as crianças retornarão no próximo programa X-Espírito na escolinha do professor Girafales. Professor Girafales, será que ele terá paciência para ensinar as grandes crianças da nossa vila? Não sei. Mas não perca no próximo X-Espírito a retorno às aulas das crianças. Bem, vamos agora com mais uma fofoca. Isso mesmo, vamos com a fofoquinha da semana. Mas a próxima fofoca tem a ver com o meu Drudru. O Dudru? O Madruguinha? Isso mesmo. Bem, o Madruguinha, infelizmente, foi demitido de mais de um emprego. Ele estava trabalhando como entregador, né? Entregador de tudo. Como assim entregador de tudo? Ele estava trabalhando naqueles entregadores VIP, sabe? Aqueles entregadores de internet, sabe? Essas coisas assim. Ah, sei. Entregador que você está querendo dizer é aqueles entregadores que trabalham em delivery. Isso. Ele estava trabalhando nisso, mas infelizmente foi demitido. Porque atrasou uma entrega. Bem, o nosso repórter Frebonio Gorgorita, o Nhonho, tem que falar esse nome mesmo dele? Bem, foi a exigência do seu barriga. O Nhonho vai falar com o meu querido Madruguinhas para ver se ele conseguiu recuperar o emprego, né? É com você, Nhonho. Bom dia, queridos e queridas que estão assistindo mais um Jornal Aveto. Estamos aqui com o nosso querido seu Madruga para ver se ele conseguiu recuperar o emprego dele. Senhor Madruga, nós queremos saber uma coisa. O senhor conseguiu recuperar o seu emprego depois de ser demitido? Muito bom dia para você. Muito bom dia, Nhonho. E graças a Deus consegui falar com meu patrão e recuperei meu emprego de entregador de delivery. Bem, pelo menos o senhor vai ter dinheiro para pagar o aluguel. E eu não sei. Bem, voltamos com as nossas apresentadoras. Bem, o aluguel a gente talvez, mas talvez não. Talvez sim, talvez não, talvez só Deus saiba. Vocês estão devendo 14 meses de aluguel, Dona Neves. Não interessa. Bem, terminamos com mais um quadro aqui do nosso canal. Bem, se vocês gostaram, se inscreva no nosso canal, comente aí no vídeo e ative o sininho das notificações, tá? Bem, voltamos com os nossos queridos apresentadores. Muito obrigado, Dona Neves e Dona Clotilde, pelo nosso querido Fofalhas da Gentoca. Bem, vamos falar uma coisa rapidinha, né, sobre as mudanças, as novidades para os próximos semestres que tivemos no nosso canal. Isso mesmo, nós tivemos uma mudança aí na escolinha, né, do professor Girafales, né? Tivemos um novo molde, tivemos a mudança no Super Sam e tivemos a mudança no Dr. Chapatin, né? Isso mesmo, até que enfim eu ganhei uma jaqueta nova, uma roupa nova, né? Graças a Deus. É, né? Pelo menos isso. Bem, vamos agora falar sobre o CH Repórter de hoje. E qual será a reportagem de hoje dos nossos queridos apresentadores de pelúcia? Olá, queridos e queridas que estão assistindo mais um CH Repórter. Estamos aqui com mais um CH Repórter de hoje. Isso mesmo. E a nossa reportagem de hoje será uma série de reportagens que nós teremos aí, né? Falando sobre a vida e o cotidiano de alguns personagens da nossa vila. Isso mesmo, na semana passada nós tivemos aí a vida de Seu Barriga. E hoje nós temos a vida hoje de Seu Madruga. Como é a vida do nosso querido personagem da vila? Isso mesmo, agora no nosso CH Repórter. Bem, pessoal, para falar sobre a vida do Seu Madruga, basta ter que ser alguém de uma família dele. E é claro que quem vai falar será eu, a Chiquinha, filha dele. Bem, vamos falar como é a vida de meu pai num dia todo, né? Bem, a verdade é o seguinte, que meu pai ele dorme a maioria do dia, né? Ele acorda lá por umas 11 horas da manhã. 11 horas da manhã ele acorda, né? Enquanto nesse horário eu tô na escola, né? Mas como eu tô de férias e hoje é o meu último dia, então eu tô aqui para falar dele, né? Depois que ele acorda, ele escova os dentes, como todas as pessoas fazem. Depois ele sai para buscar o grande jornalzinho dele. Chiquinha, papaizinho. Depois que ele vai buscar o jornal dele, sempre acontece alguma coisa entre o Chaves e o Kiko, né? E que cai nas costas dele.
não, Chavinho, por favor, Chaves, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Não joga esse tijolo em mim, não. Olha só o que eu vou fazer, a culpa é sua, você que começou. Agora toma essa tijolada na sua cabeça. Ah, não, Chavinho, não. Ai, ai, ai. Tinha que ser o Chaves de novo. Foi sem querer querendo. Bem, agora chega a parte que o Kiko chama a mamãe dele e aí o que acontece? É meu pai que leva a culpa, né? Bem, seu Madruga, a culpa é do Kiko, que o Kiko se abaixou. Sim, o Kiko se abaixou. Você vai ver. Mamãe! Mas o que foi, Kiko? O que foi? Mamãe, me tacou um tijolo. Ah, como sempre, não é, seu Madruga? Bem, dona Florinda, eu posso explicar, a culpa não é minha. Aham, sei. Pois então, toma isso. Ai! Ai. Vamos, tesouro, e não se misture com esta gentalha. Sim, mamãe. Gentalha. E por que da próxima vez o senhor não vê se tá com um tijolo na cabeça da sua vovozinha? Bem, e nesse momento vem o Chaves fazendo uma pergunta idiota, né? Seu Madruga, a sua vovozinha por acaso já recebeu o senhor com uma tijolada? Chaves, a tijolada que eu vou dar é na sua cabeça. Olha só a tijolada que eu vou dar na tua cabeça assim, ó. Toma! Bem, e depois disso, o que eu faço? Eu peço dinheiro pro meu papaizinho. Papaizinho, dá pra você me dar uns 5 reais pra eu ir lá na venda? E o que você vai fazer na venda? Eu vou ver o que eu tenho pra lá pra comprar. Ah, Chiquinha, eu não tenho dinheiro. Sempre você fala isso. É porque eu não tenho mesmo. Aí depois vem o seu barriga cobrando o aluguel. Ah, bom dia! O senhor por acaso tem dinheiro para pagar o aluguel hoje? Não, seu barriga, não tenho dinheiro nem para dar nem para Chiquinha, nem para dar dinheiro pro senhor. Sei. Então por que não trabalha? É isso agora, já que ele tá trabalhando de entregador, é isso que ele vai fazer agora. Bem, agora eu tô trabalhando de entregador, seu barriga. Ai, com licença que agora eu vou começar a trabalhar. Sim, é claro. Com licença. Bem, mas vocês devem se perguntar, meu papai sempre sofre as mesmas injustiças. E por que ele não rebate? Porque ele me ensinou um grande e antigo ditado. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Por isso que ele sofre as coisas calado. Mas, mesmo assim, ele se sente um homem honrado. Bem, e esse é um dia, né, completo do meu papaizinho, né? Bem, não é um dia totalmente completo, é só o que acontece, né, com ele durante esse dia. Bem, não percam na semana que vem mais uma reportagem de alguma pessoa aqui, mais uma vida do cotidiano de algum personagem aqui da nossa vida. Até mais! Bem, essa foi a nossa reportagem da semana. Se vocês gostaram, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e comente no vídeo. Isso mesmo. Agora vamos para nossos queridos apresentadores. Bem, agora vamos para o nosso último quadro do dia. E é o nosso querido The Jaime de hoje. Isso mesmo. Quem será o que o Jaiminho vai entrevistar hoje no nosso quadro, hein, do The Jaime? Vamos ver. Olá, meus queridos e minhas queridas que estão assistindo mais um The Jaime de hoje. Estamos aqui com o nosso último quadro da semana. Do dia e da semana. Bem, vamos agora falar sobre o entrevistado de hoje. Ele apareceu hoje mesmo, né, depois de um tempinho, e vai falar para nós o que ele fez durante esse tempo que estava fora. É ele, o nosso querido Louro José, da Shopee, né? Olá, pessoal, como vocês estão? Eu posso saber por que você não senta no sofá? Tem os 2 sofás ali para você sentar e você senta aqui por quê? Porque eu quero. Tá bom, né? Bem, Louro José é da Deep Web, né? Nem é da Shopee. Não. Eu sou só um Louro José aí que arrumaram pra fazer com a Dona Florinda, igual a Ana Maria Braga, com o Louro José mesmo. Entendi. Bem, eu já tenho uma pergunta pra você. O que você tava fazendo nesse tempo fora, hein, Louro José?
Eu estava passeando por aí, vendo todos os países na Copa do Mundo. Ah, você estava na Copa do Mundo. E como foi? Sabe, eu não assisti muito não. E por que você não assistiu um dos maiores torneios que existe no mundo? Bem, porque eu não gosto muito de futebol. Você não gosta? Não, é que a minha família não é muito assim de futebol não. Eu tava lá também pra visitar minha família lá nos Estados Unidos. Ah, é claro, os passarinhos vivem indo para lá e para cá, né? Mas uma pergunta rápida, Louro José. Você pretende voltar pro quadro mesmo oficial da Dona Florinda ou não? Bem, isso eu não sei. Talvez eu possa me juntar com aqueles queridos apresentadores ali, né? Será que eu consigo me juntar? Aí é com eles, né, meu chapa? Bem, mais uma perguntinha rápida. A sua família é composta muita gente mesmo, muitos pássaros? Não, acho que a nossa família acho que é uma das menos que tem. Nós temos mais ou menos uns 110 pássaros. 110 e você ainda diz que é pouco? As outras têm 200, 300. Poxa vida. Bem, e você? O que você sente de ter retornado depois deste tempo aí, né? Sinto que nós teremos muitos episódios bons aí, né, do programa Chespirito, né? Isso mesmo, né? Essa nova fase do nosso canal, né? E você, vai curtir essa nova fase? Eu vou. Bem, muito obrigado pela entrevista de hoje, hein, Louro José? De nada. Até mais, pessoal. Você não vai voar, não? Não, vou ficar aqui um pouquinho. Tá bom. Voltamos com os nossos apresentadores. Bem, terminamos com mais uma edição do Jornal Aveto. A última edição das férias que tivemos. Isso mesmo. E para nós falarmos aqui, nós queremos agradecer todos a vocês que assistiram os nossos 4 jornais avetos dessas férias, né? E também queremos agradecer todos vocês também que assistiram nesses shorts, né? Os shorts novos aí que nós temos aí. Graças a vocês nós chegamos à meta de 1.756 inscritos. Acho que é por aí. Isso mesmo. Nós queremos agradecer a todos vocês que nos assistiram durante as suas férias escolares e também todos vocês que comentaram, se inscreveram e curtiram os nossos vídeos aí do Chespirito, do Reagindo, também do Clube do Cega Dublagens, da Tier List e do nosso Jornal Aveto. Semana que vem vamos falar aí como vai ser a programação aí de volta às aulas, tá, pessoal? Bem, muito obrigado a todos vocês e não percam na próxima sexta-feira, nesta mesma semana, neste mesmo horário e neste mesmo canal. Tchau, pessoal. Tchau, galera. Até semana que vem. Tchau, tchau, tchau.